Barra estabilizadora. O que é isso? Aonde ela mora e o que ela faz? Tudo isso hoje, depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos a mais um Engenharia da Graxa. Eu sou o Bruno e hoje vamos falar sobre barras estabilizadoras. Mas o que diabo é isso de barra estabilizadora? Bom, é muito simples. No sistema de suspensão independente, todo carro que possui suspensão independente, caso você tenha dúvida sobre o que é uma suspensão independente, assista esse outro vídeo que eu fiz que tem uma explicação bem legal sobre os tipos de suspensão do carro. Bom, os carros que possuem suspensão independente, cada roda vai ter um movimento independente da outra, como o próprio nome já diz. Ou seja, quando uma roda passar por um buraco, a outra vai permanecer sem movimentação. Isso é excelente para o conforto do carro, para a dirigibilidade do carro, porém quando o carro entra em uma curva e o carro tende a tombar para o lado de fora da curva, a suspensão que está do lado de dentro da curva ela tende a levantar e a que está do lado de fora a abaixar. Esse movimento do carro, que nós chamamos de rolagem, ele vai fazer com que o carro perca um pouco do controle, já que a roda que está do lado de dentro da curva vai levantar, chegando a ponto de perder o contato com o chão, e o carro vai acabar deslizando para fora da curva. Isso pode acontecer tanto com as rodas dianteiras, que é o mais comum, já que os carros que rodam hoje no Brasil, eles têm a maior parte do peso concentrado na frente e são tração dianteira. Então esse movimento da roda deslocar para o lado, esse movimento de rolagem, acontece principalmente nas rodas da frente. Por isso que na maioria dos carros hoje, a suspensão independente está na frente, e na traseira, muitos carros hoje ainda usam o eixo de torção, que não é uma suspensão independente. E para corrigir essa diferença é que entra a barra estabilizadora, a famosa barra estabilizadora. E o que ela faz? Ela é uma barra que vai ter uma certa torção, e ela liga os dois amortecedores, de um lado e do outro. Uma vez que esses amortecedores estão conectados, quando o carro entrar na curva e for fazer o movimento de rolagem, ou seja, pender para o lado de fora da curva, a hora que o amortecedor abaixar do lado de fora da curva, ele abaixar, ele vai puxar o do lado de dentro para baixo e não vai deixar com que ele suba também. E essa força, como eles estão ligados, vai fazer com que o carro volte à posição normal. Claro, não é um negócio perfeito. Se você entrar muito rápido, vai acontecer a rolagem, você vai perder a estabilidade do carro. Mas na maioria das curvas, numa situação normal de dirigibilidade, a barra estabilizadora vai cumprir a sua função de estabilizar o carro, ou seja, ela não vai permitir que o carro tombe para fora da curva, porque os amortecedores eles vão estar conectados. Então, quando o do lado de fora da curva, que a tendência dele com o peso do carro, é que o amortecedor comprima, então ele diminui o tamanho, e o lado de dentro da curva ele vai aumentar o tamanho. Como eles estão conectados, a hora que esse aqui começar a comprimir, ele vai puxar o outro para baixo também, e esse movimento de contrabalanço vai puxar o carro para o lado certo da curva, não vai deixar com que ele tombe demais. Carros que possuem suspensão independente nas 4 rodas possuem barra estabilizadora na frente e atrás também. E isso faz com que o carro fique muito estável numa curva, principalmente em alta velocidade. Bom, e o que constitui essa barra estabilizadora? Nada mais é do que realmente uma barra que atravessa por debaixo do carro e 2 peças que vão conectar as pontas dessa barra aos amortecedores, que nós damos o nome de bieletas. E ela é responsável por 90% dos barulhos em suspensões. Essa bieleta ela tem algumas buchas que com o tempo vão se deteriorando e vai começar a dar alguma folga nessa parte de estabilidade do carro. E essa folga vai ser percebida principalmente quando o carro passa em algum desnível, que vai passar uma valeta, por exemplo, que o carro dá aquela tombada, você escuta um rangido, alguma coisa rangindo, parece um carro velho, passando... Isso aí já é um sintoma de que a bieleta não está legal e que já está na hora de trocar. Mas em alguns casos mais avançados, quando você passa numa rua onde ela é toda ondulada, ela não é aquela rua lisinha, você começa a escutar um barulho que parece que a suspensão está totalmente solta, um cló, 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 cló. Bem esquisito, parece que o seu amortecedor já foi pro saco, parece que o carro está todo solto. E nada mais é do que uma bieleta com bastante folga. Ela começa a dar esse tipo de barulho. Como ela é responsável por manter os 2 amortecedores próximos de funcionamento, quando você passa numa rua que tem umas ondulações onde passa somente de um lado ou somente de outro, se ela não estiver rígida, bem firme no carro, ela vai começar a dar barulho. Então, na maioria dos casos de barulho de suspensão, a bieleta
está envolvida e é uma peça que pouca gente dá atenção a ela. A barra estabilizadora ela fica presa ao agregado ou ao subchassi do carro. Isso vai depender, claro, de cada montadora, mas ela é presa por algumas buchas, que também podem dar folgas e causar alguns tipos de rangido e barulhos também. Então sempre é bom observar, antes de sair trocando amortecedor, sair trocando um monte de coisa na suspensão, observar o estado da barra estabilizadora. Ela é uma das principais responsáveis por barulhos e é a que vai embora primeiro, dependendo da condição do carro, claro. Esse sistema de barra estabilizadora já vem sendo empregado nos carros há muito tempo. E a novidade agora, nos últimos lançamentos, é a barra estabilizadora eletrônica. Mas como que funciona isso daí? É a mesma função de equalizar, de evitar a rolagem do carro, né? Evitar com que o carro tombe para fora da curva. Porém, ao invés de ser uma barra simples, uma barra de torção simples, são dois pedaços de barra ligados a um motor elétrico. E esse motor elétrico vai realizar a torção. Ao invés de esperar com que o carro comece a tombar para realizar a torção, esse próprio motor vai adiantar esse movimento, fazendo com que o carro estabilize mesmo antes de começar a entrar na curva. Então é um sistema que já está vindo em alguns Audis, vai começar a vir em alguns Audis. Acho que o Q7, se eu não me engano, já vai vir com esse sistema, que é uma barra estabilizadora eletrônica que usa um motor eletrônico, obviamente, que vai fazer com que a torção aconteça de uma maneira muito mais rápida e eficiente. E isso vai gerar uma estabilidade absurda para o carro. Porém, alguns probleminhas eu acredito que vai surgir, principalmente pelo fato dela utilizar uma tensão de 48 volts. Ou seja, o carro, o Q7 em questão, por exemplo, virá com duas baterias, uma 12 volts convencional e uma 48 volts só para o sistema de barra estabilizadora elétrica. Claro, muito provavelmente outros sistemas também virão, como por exemplo compressor eletrônico, que também utiliza a bateria de 48 volts, ou alguns outros sistemas de turbo eletrônico que também está usando esse sistema de 48 volts. Então essa é uma nova tendência que está vindo nos carros agora, a barra estabilizadora eletrônica. É um sistema mais complexo, que tem uma eficiência muito maior, mas eu acredito que no futuro próximo vai apresentar problemas mais complicados do que uma simples bieleta com folga ou algo desse tipo, já que a gente vai se tratar aí de motores elétricos que vão fazer uma força absurda para torcer as barras e controlar o peso do carro, ainda mais tratando do Q7, que é um carro gigante, ele tem que ter uma força muito grande para conseguir estabilizar esse carro. Bom, é isso aí, espero que tenha gostado dessa dica. Estou tentando fazer uns vídeos mais curtos para ficar um pouco mais fácil de editar. Caso vocês tenham alguma crítica, dica ou sugestão, o que for, podem deixar nos comentários aí. E se gostou, deixa aquele like. Não se esquece de se inscrever no canal para mais vídeos como este e até o próximo.